Meu nome é Isabela. Nasci e cresci nesse pedaço de chão onde o vento sopra forte, e o céu é tão azul que às vezes parece um oceano sem fim. Aqui no interior a vida é dura, mas é assim que eu gosto. Adoro sentir o cheiro da terra, o barulho dos cavalos galopando, e a emoção que corre nas minhas veias toda vez que monto para um rodeio. Porque, quando estou montada, sinto que nada pode me parar. A vida aqui no campo moldou quem eu sou, destemida, rústica e sem tempo para fresco. Trabalhar ao lado de homens, não porque preciso provar alguma coisa, mas porque essa é a essência. Nunca me dei bem com gente que vive de aparência ou que acha que precisa de cidade grande para ser alguém. Para mim, o mundo sempre foi bem maior que qualquer prédio chique. Mas mesmo com toda essa vida simples e independente, tem uma parte de mim que ainda sonha. Até uma cowgirl como eu tem sonhos. E o meu é encontrar alguém que entenda esse pedaço de terra tanto quanto eu. Quero um homem forte, que saiba lidar com um cavalo bravo e que tenha coragem de enfrentar qualquer tempestade. Alguém que trabalhe de sol a sol, mas que à noite tenha um sorriso sincero e um olhar que derreta qualquer muralha. Procuro um companheiro que seja meu igual, com mãos calejadas e alma sincera, um homem de verdade. Alguém que saiba o valor do esforço e respeite as tradições do campo. Porque no fundo sou uma romântica, apesar de ninguém acreditar. Quero um parceiro que seja meu porto seguro, mas que também tenha um espírito livre. Um cowboy de verdade, que entende o que é domar não só cavalos, mas também os próprios medos. E é por isso que eu não tenho muita paciência com esses tipos de cidade. Eles nunca entendem quem somos por aqui. E foi assim que eu pensei quando o patrão veio falar que o Lucas, seu filho Mauricinho, tá pra vir passar um tempo na fazenda e quer que eu mostre tudo sobre a fazenda pra ele. Dizem que ele é um modelo internacional, dizem. Mas, pra mim, é só mais um cara que nunca saberia a diferença entre o peso de um fardo de feno e o de uma vida de verdade. Mal sabia eu que essa minha vida tranquila estava prestes a virar de cabeça para baixo. Me chamo Lucas e, bem, eu sou o que muitos chamariam de um homem do mundo. Nasci no interior, sim, mas deixei tudo isso para trás há muito tempo. Assim que pude, fui para a cidade grande, onde tudo acontece. Passei anos investindo na minha carreira de modelo e, devo dizer, alcancei o topo. Desfilei nas passarelas de Paris, Nova York, Milão. Meu rosto está em revistas, outdoors, campanhas de marcas que qualquer um reconheceria num piscar de olhos. Conheci lugares e pessoas que o moleque de uma fazenda no interior jamais poderia imaginar. E as mulheres? Tive várias. Modelos, atrizes, mulheres que fazem as pessoas suspirarem só de verem uma foto no Instagram. Mas, para ser honesto, nunca senti nada profundo por nenhuma delas. Talvez porque eu já saiba como o jogo funciona. Todo mundo quer algo, e a maioria delas queria a mesma coisa. A fama, o status, a vida de fachada. Para mim, esses relacionamentos sempre foram vazios, sabe? Nenhum deles passou de algumas noites glamurosas e risos forçados em festas onde ninguém de fato se importa com ninguém. Visitar a fazenda dos meus pais, isso sempre foi uma espécie de pesadelo para mim. A última vez que estive lá foi há anos, e desde então eu invento desculpas para evitar essa obrigação familiar. A vida no campo? Nada disso combina comigo. Esses lugares são antiquados, ultrapassados. O povo por lá vive preso em tradições e costumes que eu considero, honestamente, ridículos. Eles falam com orgulho da simplicidade, do trabalho duro, de valores que para mim soam como desculpas para não evoluírem. Para que passar o dia todo debaixo de sol, plantando, cuidando de animais e vivendo essa vida, bruta? E essa coisa de rodeios e montarias? Parece tudo um grande teatro, onde as pessoas fingem gostar de se sujar e se cansar. Não consigo entender o que vem nisso. Modernidade e inovação. É disso que eu gosto. E a verdade é que eu não sinto que pertenço mais àquele lugar. Para mim, o interior representa um mundo que eu deixei para trás. Algo que faz parte de um passado que não tenho vontade de revisitar. Mas ainda assim, acabei cedendo desta vez. Meus pais insistiram tanto, e confesso que, no fundo, talvez tenha sido a culpa, ou algo parecido, que me fez aceitar passar alguns dias por lá. Claro que isso será temporário, e mal posso esperar para voltar para minha rotina, para a vida que construí, onde tudo tem um ritmo e uma sofisticação que fazem sentido para mim. Mas, por enquanto, tudo o que vejo é a poeira vermelha daquela estrada interminável e o silêncio sufocante de um lugar que parece congelado no tempo. Mal sabia Lucas que estava prestes a ser confrontado com uma realidade, e uma pessoa queria testar todas essas certezas que ele tinha. Lucas chegou à fazenda da família sentindo uma mistura de desdém e incômodos.
O ar era fresco demais, o silêncio profundo demais, e a poeira parecia grudada nas suas roupas caras como uma provocação. Ele se perguntou por que havia aceito o convite do pai para passar as férias ali. Talvez fosse culpa, talvez um desejo de confrontar aquele mundo que sempre desprezou. Ou, quem sabe, apenas uma saudade de passar um tempo com seu pai. Assim que saiu do carro, Lucas avistou alguém encostado na cerca. Uma jovem de jeans surrado, botas de couro gastas, e camisa xadrez amarrada na cintura, o observava com um olhar refinado e desafiador. Ele segurou uma risada ao ver o visual dela, algo que parecia vindo de um filme antigo de faroeste. Foi um riso debochado, curto, mas suficiente para ela perceber. Isabela, percebendo o tom sarcástico e o olhar de menosprezo, cruzou os braços e o encarou com intensidade, olhos faiscando de raiva. De que diabos você está rindo, Mauricinho? Disse Isabela, sobrancelha arqueada. Só estou tentando descobrir se o cavalo fica quieto com esse olhar assassino ou se ele já corre na hora que você olha. Respondeu Lucas, com um leve sorriso. Ela abriu os lábios, tentando conter uma resposta, mas sua expressão era de puro desprezo. Se não fosse o fato de ele ser filho do patrão, já teria dado as costas. Mas, para o azar de Isabela, era ela quem teria que guiar Lucas pela fazenda e mostrar como as coisas funcionavam ali. O pai dele fazia questão disso. Depois do rápido confronto, Lucas foi levado para dentro da casa principal, onde seu pai o acolheu calorosamente, e começou a lhe mostrar as novidades da propriedade. Seu pai sabia que Lucas sempre teve certa resistência à fazenda e ao trabalho rural, então resolveu insistir, tentando convencê-lo a conhecer melhor o lugar que, um dia, seria dele. Lucas, eu entendo que sua vida é diferente agora, mas essa fazenda é parte da nossa família, e um dia será sua também. Acho que seria bom você passar algum tempo conhecendo o que fazemos aqui, como tudo funciona. Você pode se surpreender, disse seu pai, com um sorriso esperançoso. Lucas suspirou, já imaginando o quanto aquilo seria tedioso, mas, por respeito ao pai, decidiu dar uma chance. Tudo bem, pai. Eu aceito. Mas quem vai me mostrar tudo? Perguntou ele, já temendo que fosse algum capataz suado e com um sotaque arrastado. Para sua surpresa, o pai abriu um sorriso e respondeu. Uma peoa da fazenda, Isabela. Ela conhece cada pedaço dessa terra. Lucas disfarçou uma risada com uma tosse, lembrando do confronto anterior. Era, no mínimo, irônico. A peoa que ele havia zombado minutos antes, agora seria sua instrutora sobre a vida rural. Havia algo curioso em tudo aquilo. A ideia de passar mais tempo com aquela jovem orgulhosa e diferente, despertou nele um misto de estranhamento e fascínio. Por um momento, ele ficou curioso em saber como uma mulher poderia viver tão distante de vaidades, porque ela não se arrumava e não fazia questão de estar bonita. Isabela entrou na sala com uma expressão de raiva, já prevendo que teria que aturar o Mauricinho de perto. Lucas lançou um sorriso divertido e provocador. Ora, que sorte a minha! Vou ser guiado por uma peoa. Isabela cruzou os braços, fitando-o com desdém. Só não espere que eu pegue leve com você. Aqui não tem espaço para fresco, descontou, o tom repleto de tédio. Lucas riu, agora mais instigado do que nunca. Isabela, por sua vez, sentiu o sangue ferver, com raiva de ter que engolir o orgulho para mostrar a fazenda ao filho do patrão, alguém que ela considerava superficial e arrogante. Enquanto caminhavam pela fazenda, a tensão entre eles crescia. Lucas não perdia uma oportunidade de fazer comentários sarcásticos, e Isabela rebatia com um olhar afiado e respostas diretas. Cada um era como uma faísca, e, a cada confronto, ambos descobriam uma razão em comum, mesmo que não o admitissem. Durante os dias que se passavam, Isabela caminhava pela fazenda com passos firmes e postura confiante. Ela apontava para as áreas de pasto, explicava os tipos de manejo que utilizavam para preservar a qualidade do solo e a saúde dos animais, descrevia as estações de revezamento do gado e a maneira como a fazenda era dividida em setores. Seu rosto estava iluminado pela paixão que tinha pelo lugar e pelo conhecimento profundo de cada detalhe.
Cada palavra que saía de sua boca era dita com energia, como se ela estivesse contando um grande segredo de família, uma história que conhecia por dentro e por fora. Lucas, por outro lado, caminhava ao lado dela com um misto de desprezo e surpresa. Ele ainda achava tudo aquilo um enorme desperdício de tempo, um cenário que mal se encaixava no mundo ao qual estava acostumado. No entanto, algo em Isabela o desarmava. Enquanto ela falava, gesticulando e apontando com entusiasmo, Lucas não conseguia deixar de reparar em seus movimentos. Havia uma força genuína e bruta nela, algo que ele não costumava ver nas mulheres com quem se relacionava. As modelos, as atrizes, as mulheres da cidade, todas eram tão polidas, tão contidas, tão preocupadas em manter uma imagem impecável e sem falhas. Isabela, por outro lado, era diferente. Ela não usava maquiagem, e seu cabelo estava preso de forma prática, nada elegante, mas que revelava um rosto cheio de vida e autenticidade. Ele se pegou observando-a por mais tempo do que gostaria de admitir, intrigado pelo brilho em seus olhos enquanto falava sobre o trabalho com o gado, o manejo das terras e a importância de cada funcionário na cadeia de produção da fazenda. Lucas achava que Isabela iria apenas cumprir sua tarefa e mostrar superficialmente algumas áreas, mas ela parecia tão imersa e dedicada que o surpreendia a cada explicação. Era uma mulher que claramente sabia do que estava falando, que respeitava o lugar em que vivia e que havia ganhado o respeito dos outros pelo conhecimento que possuía. E ele, mesmo que não quisesse admitir, começou a sentir um certo respeito e uma curiosidade inquietante por aquela figura inesperada. Enquanto ela continuava a falar, Lucas notou algo estranho acontecendo dentro de si. Um desconforto, uma sensação que ele não conseguia nomear de imediato. Ele percebeu que estava observando o jeito como ela gesticulava, como seus dedos eram fortes e calejados, mas ao mesmo tempo graciosos e expressivos. Isabela se movia com um deslizamento leve e gracioso entre as árvores e a poeira do campo, como se o ar em si afagasse. Seu movimento contrastava totalmente com o modo como os modelos de passarela trilhavam o caminho com uma precisão mecânica e estilizada. E, de alguma forma, aquilo o atraía. Havia uma energia bruta, uma intensidade autêntica que parecia emanar dela. E então, um pensamento inesperado passou pela sua mente: ela era atraente. Lucas balançou a cabeça, quase como se tentasse espantar o pensamento, mas ele estava ali, firme. Não pode ser, ele pensou, quase surpreso consigo mesmo. Ela não era nada como as mulheres com quem ele estava acostumado. Não usava perfumes caros, vestidos de grife ou saltos altos. Não se preocupava em manter o cabelo perfeitamente alinhado. E, no entanto, ali estava ele, intrigado, fisgado por aquela mulher que parecia ser o oposto de tudo que ele sempre procurou. Aquela atração, ele decidiu, só podia ser fruto da sua curiosidade. Era apenas o contraste dela com o que ele conhecia. Era exótico, nada mais. Lucas, no entanto, gostava de desafios, e algo dentro dele despertou a ideia de brincar com aquela situação. Olhou para Isabela com um sorriso ligeiro, aquele mesmo sorriso que usava quando queria provocar. Um pensamento nasceu em sua mente, uma espécie de desafio pessoal. Seduzir Isabela. Sim, ele achava intrigante, e sua presença rude o divertia de uma forma inesperada. Além do mais, ele estava acostumado a ver as pessoas se derreterem com sua presença, especialmente mulheres. Então, Isabela, você parece realmente apaixonada por esse estilo de vida, disse ele, lançando um olhar desdenhoso ao redor. Deve ser complicado, especialmente para uma mulher. Você não sente falta de um pouco de glamour? De algo mais civilizado? Isabela parou, cruzou os braços e o encarou com o que parecia uma mistura de fúria e desprezo. Civilizado? Ela rebateu, as palavras saindo quase como um disparo. Você acha que só porque vivemos no campo somos pessoas atrasadas? Que porque eu amo esse lugar, eu sou menos que as suas amigas enfeitadas de cidade? Lucas se surpreendeu com a intensidade dela, mas manteve seu sorriso provocador. Olha, eu não disse nada disso, respondeu, levantando as mãos em falso tom de defesa. Mas é engraçado, não posso negar. Você toda, rústica, brava, diria até que assusta um pouco.
Mas também é intrigante. Sabe, diferente. Isabela estreitou os olhos, sentindo a provocação nas palavras dele. Aquela troca de olhares era um embate de mundos, e ela não estava disposta a ceder. Talvez você ache isso engraçado porque nunca teve que fazer nada além de posar para uma câmera e ser bajulado, ela respondeu, o tom desafiador. Mas aqui, Lucas, as pessoas trabalham de verdade. Gente como eu, tem orgulho do que faz, mesmo que você ache engraçado. Ele riu, divertido com a resposta afiada dela. Quanto mais ela se defendia e quanto mais intensa se mostrava, mais ele sentia aquele desejo incomum borbulhar dentro de si. Para ele, aquilo agora tinha se tornado uma espécie de jogo. Ele queria ver até onde essa peoa poderia resistir ao seu charme. Talvez ela fosse uma adversária difícil, mas isso apenas tornava tudo mais interessante. Ah, Isabela, você me intriga, ele disse, piscando de leve, com um charme que sabia que costumava ser irresistível. Aposto que é apenas uma questão de tempo, até você se render ao meu charme urbano. Quem sabe, eu posso te mostrar que a vida na cidade tem lá suas vantagens. Isabela soltou uma risada debochada. Charme urbano, é? Ela sacudiu a cabeça, incrédula. Eu já vi muitos homens como você, Lucas. Homens que acham que só porque tem dinheiro e uma aparência bonitinha, o mundo gira ao redor deles. Aqui no campo, isso não significa nada. O olhar de Lucas se estreitou. Ele estava gostando daquela resistência. Era refrescante, um contraste com a superficialidade que o cercava na cidade grande. Isabela era como um mistério, uma mulher que não se dobrava a ele, e isso fazia querer provocá-la ainda mais. Ela não fazia questão de se arrumar para ele, e mesmo assim, seu jeito bruto e sincero a fazia atrair uma atenção involuntária e inusitada dele. Vamos ver, então, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela, mas o suficiente para que Isabela ouvisse. Vamos ver quem consegue resistir por mais tempo. Ela o olhou de lado, desconfiada, mas não respondeu. E Lucas sabia, naquele instante, que havia encontrado um desafio que estava mais do que disposto a aceitar. Dias se passaram, e todos se preparavam para uma festa no fim de semana. A noite da festa chegou, e Lucas, após muita insistência do pai, finalmente se viu convencido a participar. Ele já estava um pouco entediado, pensando que seria apenas mais um evento rústico e sem graça, mas ao chegar, seus olhos se depararam com uma visão que o fez perder o fôlego por alguns instantes. No meio da multidão, lá estava ela. Isabela. Mas não a mesma Isabela que ele tinha visto pela fazenda, com roupas largas e jeito despreocupado. Desta vez, ela estava vestida de uma maneira que acentuava sua feminilidade, e deixava evidente o quanto ela era linda. Ela usava uma minissaia jeans, um top justo que valorizava suas curvas, botas de salto que realçavam sua postura e, para completar, um chapéu que conferia um ar ainda mais charmoso. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas, brilhando sob as luzes da festa. Ela exalava uma confiança diferente, uma intensidade que parecia prender todos os olhares, especialmente o dele. Lucas ficou fascinado, incapaz de desviar o olhar. O desejo que já sentia por ela, pareceu triplicar, transformando-se em algo ainda mais avassalador. Isabela era, sem sombra de dúvidas, uma mulher impressionante, e ele sentia que precisava conquistá-la. Só um jogo, ele dizia a si mesmo. Uma atração passageira. Mas, ao observá-la assim, ele começou a questionar se aquilo era realmente só um capricho. Algo nela o atraía de uma forma diferente, algo que ia além do físico, além de qualquer outra mulher que ele já conhecera. Lucas tentou várias vezes se aproximar de Isabela durante a festa. Ele fez questão de sorrir para ela, lançar olhares sugestivos, elogiar o quanto ela estava diferente, na opinião dele, incrivelmente atraente. Mas, para sua frustração, Isabela se mostrava completamente imune às suas investidas. Ela respondia com um sorriso sarcástico aqui e ali, uma palavra ácida em resposta a cada comentário dele, e não cedia nem um pouco. A noite foi passando, e a resistência dela parecia apenas atiçar mais a determinação de Lucas. Ele não se lembrava da última vez que uma mulher o ignorara tanto, e isso o deixava ansioso, intrigado, querendo mais.
No final da festa, quando ele percebeu que Isabela estava se preparando para ir embora, Lucas se ofereceu para levá-la até em casa. Ela, a princípio, hesitou, mas acabou aceitando, talvez por conta do horário avançado ou por simples conveniência. No caminho, o clima estava tenso, carregado de um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelas farpas trocadas entre eles. Então, você acha que esse ar de cowboy te faz mais especial? Provocou Lucas, em um tom que misturava sarcasmo e admiração contida. Isabela revirou os olhos, visivelmente irritada. E você acha que só porque tem dinheiro e uma carinha bonita todas as mulheres vão cair aos seus pés? Retrucou, lançando um olhar desafiador para ele. Até agora, parece que funciona bem, ele rebateu, sorrindo de canto, querendo provocá-la. Ela bufou, o desprezo evidente em seu rosto. Pois eu não sou uma das suas bonequinhas de cidade, Lucas. Eu sei exatamente quem você é, um mauricinho vazio, fútil, que nunca sujou as mãos para conquistar nada. E o pior, você acha que o mundo deve admirá-lo por isso. Ele parou o carro em frente ao portão da casa dela, e ambos saíram, ainda discutindo. Isabela, com os braços cruzados, o encarava furiosamente. E sabe o que mais? Ela continuou, elevando o tom de voz. Você não passa de um menino mimado que nunca teve que lutar por nada. Você vive num mundinho de plástico e acha que pode me julgar? Você não sabe nada sobre mim, Lucas. Nada. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Lucas, dominado por uma mistura de desejo e raiva, deu um passo à frente, se aproximando dela rapidamente. Ele a olhou nos olhos, e, em um impulso incontrolável, a segurou pela cintura e a puxou para perto, pressionando os lábios contra os dela. O beijo foi inesperado, intenso, cheio de tensão e de sentimentos conflitantes. Era uma mistura de raiva, desejo e uma atração que ambos estavam tentando, em vão, suprimir. Isabela ficou paralisada por alguns segundos, sem saber como reagir. O toque dos lábios de Lucas, seu cheiro, o calor de seu corpo próximo ao dela, tudo a deixava atordoada, e, por um breve momento, ela sentiu vontade de ceder, de se perder naquele beijo. Mas, antes que pudesse sequer processar o que estava sentindo, Lucas se afastou. Desculpa, ele murmurou, com uma expressão de arrependimento que o pegou de surpresa. Ele virou-se rapidamente e entrou no carro, partindo antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. O som do motor desapareceu na distância, e Isabela ficou ali, parada, sem saber exatamente o que pensar ou como reagir. Ao entrar em casa, o coração de Isabela estava acelerado. Ela sentia raiva, mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo que a incomodava. Algo que não queria admitir. Aquele beijo. Como ele pôde mexer tanto com ela? Como um homem como Lucas, tão oposto a tudo que ela valorizava, podia despertar aquele tipo de sentimento nela? Ela passou a mão pelos lábios, tentando afastar as lembranças, mas era inútil. Aquele beijo não saía da sua cabeça. Lucas, por sua vez, dirigiu de volta para casa em completo silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Aquilo não era para ser nada além de uma curiosidade, um capricho passageiro. Mas o gosto dos lábios de Isabela, o fogo em seu olhar, a resistência dela, tudo isso o deixava inquieto. Ele percebeu que ela não era como as outras mulheres, que ela não cederia facilmente. E, para sua surpresa, ele estava começando a querer muito mais do que apenas um flerte. Ao chegar em seu quarto, Lucas jogou-se na cama e ficou olhando para o teto, ainda sentindo o impacto daquele momento. Ele tentava se convencer de que aquilo era apenas um impulso, uma atração física que logo passaria. Mas, no fundo, sabia que estava enganando a si mesmo. Isabela era diferente de tudo que ele já tinha conhecido. Ela não era fácil, nem previsível, e isso o atraía como um imã. O beijo tinha mexido com ele de um jeito que nenhuma outra mulher conseguirá, e isso o deixava desconfortável, quase vulnerável. Isabela e Lucas passaram aquela noite em claro, cada um em seu canto, revivendo aquele beijo em suas mentes, tentando entender o que estava acontecendo. Nenhum deles queria admitir, mas ambos sabiam que aquilo não era apenas raiva ou provocação.
Havia algo mais, algo que estava crescendo e que não seria fácil de ignorar. Quer saber como essa história vai terminar? Após aquele primeiro beijo arrebatador, Lucas e Isabela ainda terão que enfrentar dilemas, escolhas difíceis e um amor que vai testá-los até o limite. Será que eles vão conseguir superar as diferenças e construir uma vida juntos? Não perca o próximo capítulo dessa história apaixonante. Ei, pessoal! Quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor, está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.